Meu pai mentiroso mantinha 3 famílias secretas. Minha mãe descobriu tudo e aplicou a vingança perfeita. Após meu renascimento, toda a minha família podia ouvir meus pensamentos internos. Devo contar à mamãe que a filha adotiva é, na verdade, filha ilegítima do meu pai? Observei minha mãe pegar carinhosamente a mão da filha ilegítima, e ela de repente estremeceu. Minha mãe franziu a testa, pensando que estava tendo alucinações. Em seguida, Jéssica se jogará nos braços da mamãe chorando dramaticamente para obter sua simpatia. No momento seguinte, observei Jéssica se jogar nos braços da minha mãe e começar a chorar. Na minha vida passada, minha mãe ficou muito emocionada e chorou com Jéssica. Desta vez, ela não conseguiu chorar. Ela continuou olhando para mim. Lili, você está falando? Não, neguei. Então pensei comigo mesma. Não posso deixar minha mãe saber que renasci. Ela definitivamente pensaria que sou uma aberração. Os olhos da minha mãe se arregalaram como pratos, parecendo completamente chocados. Naquele momento, meu pai gentilmente se aproximou para confortar Jéssica. Jéssica, não chore, agora está em a sua casa. Então ele se virou para mim. Lili, leve Jéssica para o quarto dela. Eu concordei prontamente pensando em silêncio. Daqui a pouco, Jéssica vai cair da escada e dizer que eu a empurrei. E foi exatamente o que aconteceu. No meio da escada, Jéssica de repente caiu. Meu pai imediatamente correu para pegar Jéssica, perguntando nervosamente. Jéssica, o que aconteceu? Não culpe Lili. Eu escorreguei e acidentalmente caí da escada, disse Jéssica com dor. Meu pai imediatamente me repreendeu severamente. Lili, Jéssica é sua irmã agora. Como você pôde fazer isso com ela? Nós a mimamos demais enquanto crescia. Que tipo de coisas terríveis você é capaz de fazer? Minha mãe se aproximou naquele momento. Ela estava claramente menos agitada do que meu pai. Jéssica viu minha mãe e rapidamente interrompeu. Mãe, por favor, não culpe Lili. Eu sei que ela ainda não se adaptou à minha chegada. Afinal, ela costumava ser a única filha da família. Eu entendo. Na minha vida passada foi exatamente assim que Jéssica conseguiu colocar minha mãe contra mim, convencendo-a de que eu não tinha compaixão. Mais tarde, Jéssica intensificou suas calúnias, fazendo com que minha mãe ficasse cada vez mais decepcionada comigo, enquanto favorecia apenas ela. Desta vez pensei, estou perdida, mamãe e papai vão me repreender novamente. Não importa o quanto eu explique, eles não vão ouvir. É melhor eu não dizer nada. Vi minha mãe olhando para mim com culpa e tristeza. No momento seguinte, minha mãe deu um tapa forte no rosto de Jéssica, deixando-a completamente atordoada. Eu vi meu pai parado, paralisado, incapaz de reagir. Minha mãe declarou furiosamente. Eu vi claramente que você tropeçou. E mesmo assim está culpando Lili. Não é à toa que você foi adotada e depois devolvida. Pessoas dignas de pena devem ter qualidades odiosas. Adotar Jéssica tinha sido claramente uma decisão do meu pai. Meu pai explicou que enquanto fazia trabalho voluntário no orfanato, ele viu uma menina pobre que havia sido adotada antes, mas abusada por aquela família, e ele não suportou deixá-la lá. Ele também disse que como eu era a única menina da nossa família, trazê-la para casa poderia me dar uma companheira. Minha mãe não resistiu ao apelo persistente do meu pai e concordou. Eu vi Jéssica estava tão assustada com minha mãe, que não sabia o que fazer e só podia recorrer ao meu pai para pedir ajuda. Meu pai explicou rapidamente. E Jéssica foi abusada e não tem segurança. Então ela pode ter algumas ideias erradas sobre as coisas. É tudo mal entendido. Você está sendo muito dura. Não assuste a criança. Minha mãe estava prestes a expor o esquema do meu pai. De repente, ela ouviu meus pensamentos novamente. Se eu expuser meu pai agora, ele não vai admitir e isso vai alertá-lo. Afinal, meu pai controla muitas ações da empresa no momento. Minha mãe fez uma pausa. Eu pensei novamente. Meus 2 irmãos definitivamente ficarão do lado do meu pai também. Normalmente meu pai é o pai legal e minha mãe é a rigorosa. Se isso realmente explodir, meus irmãos podem até ajudar meu pai. Minha mãe ficou em silêncio, provavelmente concordando que eu tinha razão. Ela controlou seu temperamento e se dirigiu ao meu pai e a Jéssica. Não quero que esse tipo de coisa aconteça uma segunda vez. Jéssica sentiu obedientemente, ainda parecendo lamentável. Meu pai tentou explicar melhor para minha mãe, claramente esperando que ela aceitasse e se aproximasse de Jéssica mais rapidamente. Mas dessa vez, minha mãe pegou minha mão e se afastou do meu pai sem olhar para trás. Meu pai observou a figura da minha mãe com total confusão. Normalmente, quando ele convencia minha mãe um pouco, ela ficava toda sorridente, porque ela, de repente, estava sendo fria com ele. Olhei para sua expressão e não pude deixar de sorrir friamente. Ele não sabia que seus dias bons estavam chegando ao fim, sabia? Minha mãe me trouxe de volta para o quarto. Ela me olhou seriamente. Lili, diga para a mamãe. Você sabe de alguma coisa sobre o seu pai? Eu parecia inocente e rapidamente balancei a cabeça. Não sei, mas pensei. Não posso contar para ela. Se contar, mamãe ficará desapontada. Na minha vida passada, quando descobri que papai estava tendo um caso com uma mulher e contei para a mamãe, ela disse que eu era muito jovem para espalhar boatos.
Minha mãe também disse que eu não tinha compaixão. E só porque meu pai mimava Jéssica um pouco mais, eu queria causar problemas. Tenho tanto medo que minha mãe não me ame mais. Vi os olhos da minha mãe se encherem de lágrimas imediatamente. Seu rosto cheio de dor e culpa. Ela disse: Lily, você é filha da mamãe. Você é a pessoa que a mamãe mais ama nesta vida. Eu também amo mais a mamãe. Fiquei muito emocionada e me joguei nos braços dela. Minha mãe não me forçou a dizer mais nada. Mas depois disso, pude sentir claramente que minha mãe estava se distanciando do meu pai e da Jéssica. Sempre que a Jéssica tentava se aproximar da minha mãe, ela ignorava. Quando meu pai tentava agradar minha mãe, ela ficava indiferente. Minha mãe até começou a ir à empresa com mais frequência, embora normalmente não fosse muito. Vi meu pai e Jéssica ficando ansiosos. Depois do jantar, eles se escondiam em um canto sussurrando. Jéssica disse: pai, você não disse que aquela mulher era fácil de agradar? Mas não importa o que eu faça, ela é fia comigo. Meu pai suspirou pesadamente, passando a mão pelos cabelos com nervosismo. Não sei o que aconteceu. Helena sempre foi mais flexível, mais compreensiva. Talvez ela esteja apenas passando por uma fase difícil no trabalho. Mas eu podia ver o pânico em seus olhos. Ele não estava acostumado com minha mãe sendo distante e fria. Jéssica fez uma expressão ainda mais patética. E se ela nunca me aceitar como filha? E se ela descobrir sobre? Ela parou abruptamente, olhando ao redor nervosamente. Não vai descobrir, meu pai a interrompeu firmemente. Ninguém vai descobrir. Só precisamos ser mais cuidadosos e pacientes. Eu sorri internamente. Se eles soubessem que eu estava ouvindo cada palavra, ficariam apavorados. Decidi me aproximar um pouco mais, fingindo procurar por um brinquedo que havia perdido. Pai, Jéssica sussurrou ainda mais baixo. Você não acha que Lily suspeita de alguma coisa? Ela tem me olhado de forma estranha ultimamente. Meu pai riu desdenhosamente. Ela é apenas uma criança de 8 anos. Que diabos ela poderia suspeitar? Você está paranoica demais. Ah, como ele estava enganado. Se soubesse que eu tinha a mente de alguém de 25 anos, que havia vivido toda essa farsa antes, que conhecia cada movimento sujo que ele faria. Mas era melhor assim. A ignorância dele seria sua ruína. Nos dias seguintes, observei Jéssica intensificar seus esforços para conquistar minha mãe. Ela começou a acordar mais cedo para ajudar na cozinha, oferecia-se para arrumar a casa, tentava iniciar conversas sobre os interesses da minha mãe. Mas minha mãe permanecia distante, respondendo apenas com educação fria. Um dia, enquanto brincava na sala, ouvi Jéssica tentando uma nova estratégia. Mãe Helena, ela disse com voz doce e vulnerável, posso te contar algo? Minha mãe olhou para ela sem muito interesse. O que é? Eu sei que você não gosta muito de mim, e eu entendo. Deve ser difícil ter uma estranha em sua casa de repente. Jéssica fez uma pausa dramática, deixando lágrimas se formarem em seus olhos. Mas eu quero que saiba que eu realmente quero ser parte desta família. Vocês são as primeiras pessoas que me tratam com bondade de verdade. Pensei comigo mesma, que mentirosa patética. Na minha vida passada, esse discurso teria funcionado perfeitamente. Mamãe teria se derretido e abraçado. Minha mãe permaneceu impassível. Jéssica, você tem um teto sobre sua cabeça, comida na mesa e roupas limpas. Isso deveria ser suficiente por agora. Vi o rosto de Jéssica se contorcer ligeiramente com frustração antes de ela rapidamente compor sua expressão angelical novamente. Claro, mãe Helena. Obrigada por tudo. Pensei novamente, ela está ficando desesperada. Logo vai tentar algo mais drástico. Minha mãe me olhou, ouvindo meus pensamentos. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, como se estivesse processando uma informação importante. Naquela noite, depois que todos foram dormir, ouvi passos no corredor. Esgueirei-me para fora do meu quarto e vi Jéssica descendo as escadas silenciosamente. Curiosa, a segui mantendo distância segura. Ela foi até o escritório do meu pai e ligou o computador. Via digitando furiosamente, aparentemente mandando mensagens para alguém. Não conseguia ver a tela, mas pela sua linguagem corporal, ela estava agitada e desesperada. Pensei, ela deve estar pedindo ajuda para alguém, talvez perguntando como lidar com minha mãe. Ou pior, talvez esteja reportando que as coisas não estão indo conforme o plano. De repente, ouvi a voz da minha mãe atrás de mim, sussurrando. Lily, o que você está fazendo acordada? Virei-me rapidamente, colocando o dedo nos lábios em sinal de silêncio, e apontei para Jéssica no escritório. Minha mãe franziu a testa e se agachou ao meu lado, observando. Jéssica estava falando baixinho ao telefone agora. Não está funcionando como planejado. A mulher não está caindo no meu charme como você disse que aconteceria. Ela me trata como se eu fosse uma doença contagiosa. Sim, eu sei qual é o objetivo, mas ela não está cooperando. Não, o homem ainda não suspeita de nada, mas se a esposa continuar assim... Minha mãe agarrou meu braço, seus dedos apertando com força. Eu podia sentir sua tensão, sua crescente compreensão de que algo muito sinistro estava acontecendo. Jéssica continuou, e tem mais uma coisa. A filha deles, Lily, ela. Há algo estranho nela.
É como se ela soubesse de coisas que não deveria saber. Ontem ela me olhou como se pudesse ver através da minha alma. Isso está me deixando nervosa. Pensei rapidamente, merda, ela está desconfiando de mim. Preciso ser mais cuidadosa. Minha mãe ouviu meus pensamentos e sua expressão ficou ainda mais tensa. Ela me puxou gentilmente, indicando que deveríamos voltar para os quartos antes que Jéssica terminasse a ligação. De volta ao meu quarto, minha mãe se sentou na minha cama, seu rosto pálido na escuridão. Lili, ela sussurrou, preciso que seja honesta comigo agora. Você sabe quem é realmente Jéssica? Eu hesitei. Era tentador contar tudo, mas sabia que minha mãe ainda não estava preparada para toda a verdade. Em vez disso, pensei cuidadosamente. Mamãe, eu não sei exatamente quem ela é, mas sei que ela não é boa. Ela está fingindo ser boazinha, mas por dentro ela é diferente. E papai? Papai está escondendo algo sobre ela. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Lili, a partir de amanhã, quero que fique longe de Jéssica quando eu não estiver por perto. E se você notar qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, pense sobre isso e eu vou saber. Entendeu? Assenti vigorosamente. Finalmente minha mãe estava começando a ver a verdade. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. As coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas e perigosas. No dia seguinte, notei que minha mãe começou a observar Jéssica mais atentamente, mas de forma discreta. Ela também começou a fazer perguntas sutis para meu pai sobre o trabalho voluntário no orfanato, sobre como ele havia conhecido Jéssica exatamente, sobre os documentos de adoção. Meu pai, percebendo o interesse renovado da minha mãe no assunto, tentou desviar a conversa várias vezes. Helena, por que esse interesse súbito? Pensei que você já tinha aceito a situação. Só quero entender melhor nossa nova dinâmica familiar, minha mãe respondeu calmamente, mas eu podia ver a determinação em seus olhos. Jéssica, por sua vez, estava ficando mais ansiosa a cada dia. Ela começou a cometer pequenos erros, contradizendo-se em histórias sobre seu passado, reagindo de forma exagerada a comentários inocentes. Durante o almoço, meu pai mencionou casualmente: Jéssica, você disse que gostava muito de música clássica no orfanato, certo? Sim, adorava, ela respondeu rapidamente. Que coincidência, minha mãe disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Eu também amo música clássica. Qual é seu compositor favorito? Vi Jéssica entrar em pânico por uma fração de segundo. Ah, eu gosto de vários. Mozart? Mozart é maravilhoso, minha mãe concordou. Qual sinfonia dele é sua favorita? Jéssica estava claramente perdida. A mais famosa? Pensei, ela não faz a menor ideia sobre música clássica. Que mentirosa mais incompetente. Minha mãe apenas sorriu e mudou de assunto, mas eu podia ver que ela estava catalogando mentalmente cada inconsistência na história de Jéssica. À medida que os dias passavam, a tensão na casa aumentava. Meus dois irmãos mais velhos, Thomas e Marcos, começaram a perceber que algo estava estranho. Eles notaram a frieza da minha mãe em relação ao pai e a Jéssica, e começaram a fazer perguntas. Mãe, você está bem? Thomas perguntou durante o jantar. Você parece distante ultimamente. Minha mãe deu um sorriso forçado. Estou apenas um pouco estressada com o trabalho, querido. Marcos, sempre o mais observador, olhou entre minha mãe e meu pai. Vocês brigaram sobre alguma coisa? Não brigamos, meu pai respondeu rapidamente, talvez rápido demais. Sua mãe está apenas passando por um período difícil. Eu podia ver Jéssica observando essa troca com interesse calculista. Sabia que ela estava planejando usar meus irmãos de alguma forma, talvez tentando ganhar aliados contra minha mãe. Na noite seguinte, Jéssica fez exatamente o que eu esperava. Ela procurou Thomas, meu irmão de 16 anos, quando ele estava sozinho em seu quarto fazendo lição de casa. Thomas, ela disse com voz trêmula, batendo levemente na porta. Posso conversar com você? Eu estava escondida no corredor, observando tudo. Thomas, sempre o gentil, imediatamente a convidou para entrar. O que foi, Jéssica? Você parece chateada. Ela se sentou na beira da cama dele, fazendo sua expressão mais vulnerável. Eu não sei o que fazer. Acho que sua mãe me odeia, e eu não entendo por quê. Tenho tentado tanto ser uma boa filha para ela, mas nada que faço parece funcionar. Thomas franziu a testa, claramente desconfortável. Tenho certeza de que ela não te odeia. Mamãe só precisa de tempo para se acostumar. Mas e se ela nunca me aceitar? Jéssica deixou lágrimas escorrerem pelo rosto. E se ela convencer seu pai a me mandar embora? Eu não tenho para onde ir, Thomas. Vocês são minha única família agora. Pensei com raiva, que performance patética. Na minha vida passada, isso teria funcionado perfeitamente. Thomas sempre foi um coração mole para histórias tristes. E funcionou. Vi Thomas se inclinar para a frente, sua expressão cheia de compaixão. Ei, não chore. Ninguém vai te mandar embora. Eu vou conversar com a mamãe, tá? Vou explicar que você está apenas tentando se adaptar. Jéssica sorriu através das lágrimas. Você faria isso por mim? Você é tão bondoso, Thomas. Eu vejo de onde Lili tirou seu coração doce. Eu quase vomitei. Como ela ousava me incluir em sua manipulação?
No dia seguinte, como previsto, Thomas procurou minha mãe. Mãe, posso falar com você sobre Jéssica? Minha mãe estava no jardim, cuidando de suas rosas. Ela nem levantou os olhos. O que sobre ela? Ela está se sentindo muito rejeitada. Acho que você está sendo um pouco dura com ela. Ela é apenas uma criança que passou por traumas, e você está tratando-a como se fosse uma intrusa. Agora minha mãe parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Thomas. E você acha que eu deveria tratá-la de que forma? Com mais carinho? Mais paciência? Papai disse que ela foi abusada na família adotiva anterior. Ela provavelmente está aterrorizada de que aconteça de novo. Pensei furiosamente. Thomas, seu idiota. Você não vê que está sendo manipulado? Minha mãe ouviu meus pensamentos e sua expressão ficou ainda mais séria. Thomas, você já parou para pensar no que realmente sabemos sobre Jéssica? Sobre como ela veio parar em nossa família? O que você quer dizer? Thomas parecia confuso. Quero dizer que talvez você devesse fazer mais perguntas antes de decidir quem merece sua defesa. Thomas ficou claramente desconfortável com a resposta críptica da minha mãe, mas não insistiu. Entretanto, eu podia ver que ele ficou pensativo. Enquanto isso, Marcos estava conduzindo sua própria investigação. Sempre foi o mais cético dos meus irmãos, o que questionava tudo. Encontrei-o no escritório do papai, mexendo no computador. Marcos, o que você está fazendo? Perguntei, fingindo inocência. Ele olhou ao redor nervosamente. Lili, você pode guardar segredo? Assenti entusiasticamente. Eu estava tentando encontrar os papéis de adoção da Jéssica. Alguma coisa sobre toda essa situação não está batendo certo. Mamãe e papai estão estranhos e Jéssica. Ele fez uma pausa. Há algo sobre ela que me incomoda. Meu coração se encheu de esperança. Finalmente, alguém além da minha mãe estava começando a questionar as coisas. Você encontrou alguma coisa? Perguntei. Marcos balançou a cabeça com frustração. Não consigo achar os documentos em lugar nenhum. É como se papai os tivesse escondido deliberadamente. Pensei, isso é porque provavelmente nem existem documentos de adoção adequados. A situação toda é fraudulenta. Naquela noite, durante o jantar, a tensão era palpável. Meu pai tentava manter conversas normais, mas suas tentativas soavam forçadas. Jéssica estava mais quieta que o normal, claramente percebendo que suas táticas de manipulação com Thomas não haviam surtido o efeito desejado com minha mãe. Helena, meu pai disse de repente, pensei que poderíamos planejar uma viagem em família. Talvez isso nos ajude a nos unir mais como família. Minha mãe o olhou com uma expressão que eu reconheci da minha vida passada. Era o olhar que ela dava quando estava prestes a descobrir uma de suas traições. Uma viagem só interessante, ela disse calmamente. Onde você estava pensando? Que tal a casa de praia? Poderíamos passar um fim de semana lá. A casa de praia, minha mãe repetiu lentamente. Aquela que você disse que vendeu no ano passado? O garfo de meu pai parou no meio do caminho para a boca. Que vendeu? Não, eu nunca disse isso. Interessante, minha mãe murmurou. Porque eu tenho certeza de que você mencionou que havia vendido para cobrir alguns investimentos ruins. Eu podia ver o pânico começando a se formar nos olhos do meu pai. Ele estava sendo pego em uma mentira, mas não conseguia lembrar exatamente qual mentira ele havia contado. Deve ter havido um mal-entendido, ele disse fracamente. Deve ter havido mesmo, minha mãe concordou, mas seu tom sugeria que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Jéssica tentou quebrar a tensão. Eu adoraria conhecer a praia. Nunca fui a uma casa de praia antes. Que pena, minha mãe disse sem olhar para ela. Porque aparentemente não temos mais uma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thomas e Marcos trocaram olhares confusos, claramente percebendo que havia subcorrentes que eles não entendiam. Depois do jantar, enquanto ajudava a limpar a mesa, ouvi Jéssica sussurrar urgentemente para meu pai na cozinha. Você precisa fazer alguma coisa. Ela está desconfiando de tudo. Logo ela vai descobrir a verdade sobre mim, sobre nós. Mantenha calma, meu pai sussurrou de volta. Helena pode ser desconfiada, mas ela não tem provas de nada. E se ela decidir investigar? E se ela descobrir que eu não sou realmente órfã? E se ela descobrir sobre minha mãe? Meu sangue gelou. A mãe de Jéssica? Na minha vida passada eu nunca soube sobre isso. Jéssica sempre alegou ser completamente órfã. Isso não vai acontecer, meu pai disse firmemente. Sua mãe está bem cuidada e longe daqui. Helena nunca vai descobrir. Pensei com choque. Jéssica não é órfã. Sua mãe está viva. Mas então por quê? Minha mente correu com as implicações. Se a mãe de Jéssica estava viva, por que ela estava vivendo conosco? Por que meu pai estava mentindo sobre ela ser órfã? De repente, uma possibilidade terrível me ocorreu. E se Jéssica realmente fosse filha do meu pai, mas não através de adoção? E se ela fosse sua filha biológica com outra mulher, e eles estavam usando a história do orfanato como cobertura? Minha mãe apareceu na cozinha naquele momento, e vi pelo seu rosto que ela também havia ouvido a conversa. Seus olhos encontraram os meus, e eu podia ver a mesma realização chocante se formando em sua mente.
Helena, meu pai disse, tentando soar casual, eu estava apenas explicando para Jéssica sobre as regras da casa. Que conveniente, minha mãe respondeu. Porque eu também tenho algumas regras novas para implementar. Minha mãe se posicionou na entrada da cozinha, bloqueando a saída. Sua postura era calma, mas eu podia sentir a energia perigosa emanando dela. Era como um predador que finalmente havia encurralado sua presa. Regra número 1, ela disse, sua voz baixa mas cortante. Não haverá mais conversas sussurradas em minha casa. Se vocês têm algo a dizer, podem dizer na frente de todos. Meu pai tentou rir, mas o som saiu forçado e nervoso. Helena, querida, acho que você está exagerando. Jéssica e eu só estávamos. Regra número 2, minha mãe o interrompeu, não haverá mais mentiras. Sobre casas de praia, sobre orfanatos, sobre qualquer coisa. Jéssica estava ficando visivelmente pálida. Ela tentou se esconder atrás do meu pai, mas minha mãe a estava observando como um falcão. Regra número 3, minha mãe continuou, agora olhando diretamente para Jéssica. Se você tem uma mãe que está bem cuidada e longe daqui, talvez seja a hora de você voltar para ela. O rosto de Jéssica empalideceu completamente. Meu pai deu um passo à frente, claramente entrando em modo de proteção. Helena, você está sendo irracional. Não sei do que está falando. Não sei. Minha mãe riu, mas não havia humor no som. Ricardo, você realmente acha que sou idiota? Você acha que depois de 15 anos de casamento eu não sei quando você está mentindo? Pensei com satisfação, finalmente. Ela está confrontando-o. Minha mãe ouviu meus pensamentos e continuou com ainda mais determinação. Jéssica, querida, por que não nos conta a verdade sobre sua mãe? Onde exatamente ela está sendo bem cuidada? Jéssica começou a tremer. Eu não sei do que você está falando. Minha mãe morreu quando eu era bebê. Que estranho, minha mãe disse, tirando o celular do bolso. Porque eu poderia jurar que acabei de ouvir você mencioná-la como se estivesse viva. Meu pai se adiantou rapidamente. Helena, você deve ter ouvido errado. Jéssica está passando por um momento difícil. Às vezes ela fantasia sobre como seria ter sua mãe de volta. Fantasias, minha mãe repetiu lentamente. É interessante você mencionar fantasias, Ricardo. Porque eu tenho algumas perguntas sobre suas próprias fantasias. Ela começou a andar em volta deles, como um promotor interrogando suspeitos. Por exemplo, a fantasia sobre o trabalho voluntário no orfanato. Quando exatamente você começou esse trabalho voluntário? Porque eu verifiquei com a instituição de caridade da sua empresa, e eles não têm registro de você fazendo qualquer trabalho voluntário nos últimos 5 anos. Eu vi o pânico total se espalhar pelo rosto do meu pai. Ele não esperava que minha mãe fosse investigar suas histórias. Deve ter sido um programa diferente, ele gaguejou. Ah, claro, minha mãe assentiu sarcasticamente. E qual seria o nome desse programa diferente? Para que eu possa verificar também. Jéssica de repente explodiu em lágrimas. Por favor, não me mande embora. Eu não tenho para onde ir. Meu pai. Ricardo. Ele prometeu que eu poderia ficar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras de Jéssica ecoaram pela cozinha como uma bomba explodindo. Meu pai? Minha mãe repetiu, sua voz perigosamente calma. Que interessante escolha de palavras. Meu pai estava parado como uma estátua, seu rosto completamente branco. Jéssica percebeu o erro que havia cometido e tentou se recuperar. Eu quis dizer pai adotivo. Ele é como um pai para mim agora. Mas era tarde demais. Minha mãe havia ouvido o que precisava ouvir. Ricardo, ela disse, sua voz agora fria como gelo. Quem é a mãe de Jéssica? E não me diga que ela está morta, porque nós dois sabemos que isso é mentira. Meu pai olhou ao redor desesperadamente, como um animal encurralado procurando uma saída. Helena, posso explicar? Oh, tenho certeza de que pode, minha mãe disse. Mas primeiro, Jéssica, por que não nos conta quantos anos você realmente tem? Porque algo me diz que você não é exatamente uma criança órfã indefesa. Jéssica parou de chorar abruptamente, e por um momento, vi algo muito diferente em seus olhos. Algo calculista e frio que não pertencia a uma criança. Eu tenho 12 anos, ela disse, mas sua voz havia perdido toda a qualidade infantil que ela sempre usava. 12 anos, minha mãe repetiu. E quando foi que você nasceu, exatamente? Meu pai tentou intervir novamente. Helena, isso é ridículo. Por que você está interrogando uma criança? Porque essa criança, minha mãe disse, fazendo aspas no ar, acabou de chamar meu marido de pai, e eu quero saber por quê. Nesse momento, Thomas e Marcos apareceram na entrada da cozinha, atraídos pelas vozes altas. O que está acontecendo aqui? Thomas perguntou, olhando confuso entre todos os rostos tensos. Perguntas excelentes, minha mãe disse. Jéssica estava prestes a nos contar sobre sua verdadeira família. Marcos, sempre o mais perspicaz, imediatamente captou a atenção. Verdadeira família? Pensei que Jéssica fosse órfã. Aparentemente todos nós pensamos muitas coisas que não são verdade, minha mãe respondeu, sem tirar os olhos de Jéssica e meu pai. Pensei, agora vai explodir tudo. Finalmente a verdade vai sair. Jéssica olhou para meu pai, claramente procurando orientação. Quando ele não disse nada, ela tomou uma decisão.
Tudo bem, ela disse, sua voz agora completamente diferente, mais madura, mais calculista. Vocês querem a verdade? A verdade é que Ricardo é meu pai biológico. Minha mãe é Carla, e ela mora em um apartamento que ele paga para ela no centro da cidade. Thomas e Marcos ficaram boquiabertos. Thomas foi o primeiro a encontrar sua voz. Papai? Isso é verdade? Meu pai finalmente cedeu, seus ombros caindo em derrota. Sim, ele sussurrou. É verdade. E por quanto tempo? Minha mãe perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Essa situação está acontecendo. 13 anos, meu pai admitiu. 13 anos, minha mãe repetiu, e eu podia ver ela fazendo os cálculos. Então você estava tendo um caso quando Thomas era pequeno. Quando eu estava grávida de Marcos. A realização atingiu todos como um trem. Meu pai havia estado traindo minha mãe por mais da metade de seu casamento. Marcos, sempre direto, fez a pergunta que todos estavam pensando. Quantos outros filhos você tem? Meu pai não respondeu, mas Jéssica o fez. Eu tenho um irmão mais novo. Ele tem 8 anos. Jesus Cristo, Thomas murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Minha mãe estava estranhamente calma agora, mas eu conhecia essa calma. Era a calma antes da tempestade. E qual era o plano exatamente? Ela perguntou. Trazer Jéssica para nossa casa, me fazer tratá-la como minha própria filha, enquanto você continuava mantendo sua segunda família em segredo? Não era para ser assim, meu pai disse desesperadamente. Carla estava com problemas financeiros, e Jéssica queria conhecer os irmãos. Pensei que se eu trouxesse ela como órfã adotada seria mais fácil. Mais fácil para quem? Minha mãe explodiu finalmente. Para você? Para sua amante? Certamente não para mim ou para nossos filhos. Jéssica, percebendo que não tinha mais nada a perder, decidiu atacar. Pelo menos minha mãe não é uma mulher fria e amarga que nem consegue mostrar carinho para uma criança que precisa de ajuda. O silêncio que se seguiu foi mortal. Minha mãe se virou lentamente para Jéssica, e pela primeira vez desde que tudo começou, vi medo real nos olhos da garota. Criança que precisa de ajuda, minha mãe repetiu perigosamente. Você quer dizer a criança que tem estado vivendo uma mentira elaborada, manipulando meus filhos, e tentando destruir minha família por dentro? Eu não estava tentando destruir nada. Jéssica protestou. Eu só queria ter uma família de verdade. Você já tem uma família, Marcos disse friamente. Com seu pai e sua mãe. A quem você deveria ter ficado. Pensei com satisfação crescente. Finalmente. A verdade está saindo e todos estão vendo Jéssica pelo que ela realmente é. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Ainda havia muito mais segredos a serem revelados. E eu estava ansiosa para ver meu pai e Jéssica pagarem por tudo que haviam feito. Minha mãe se endireitou, e pela primeira vez desde que a verdade havia sido revelada, ela sorriu. Mas não era um sorriso agradável. Era o sorriso de alguém que finalmente havia encontrado todas as peças de um quebra-cabeça. Sabe o que é mais interessante sobre tudo isso? Ela disse, caminhando até a mesa da cozinha e se apoiando nela casualmente. É que eu descobri muito mais do que vocês imaginam. Meu pai e Jéssica trocaram olhares nervosos. Helena, o que você quer dizer? Meu pai perguntou hesitantemente. Quero dizer que enquanto você achava que estava sendo muito esperto com suas mentiras sobre orfanatos e trabalho voluntário, eu estava fazendo minha própria investigação. Ela tirou uma pasta da gaveta da cozinha, uma pasta que eu não havia visto antes. Por exemplo, descobri que você não só mantém Carla e as crianças, mas também comprou uma casa para eles. Uma casa que está registrada em nome de uma empresa fantasma. O rosto do meu pai ficou cinza. Como você? Como eu descobri? Minha mãe riu sem humor. Ricardo, eu não sou apenas sua esposa doméstica. Eu trabalho no setor financeiro, lembra? Rastrear transferências de dinheiro suspeitas é literalmente parte do meu trabalho. Ela abriu a pasta e começou a espalhar documentos na mesa. 300 mil reais transferidos nos últimos 2 anos. Faturas de cartão de crédito para compras que nunca chegaram à nossa casa. E minha favorita pessoal, as mensagens de texto. Jéssica empalideceu. Que mensagens? Oh, você não sabia? Minha mãe olhou para ela com falsa surpresa. Seu pai é terrível com tecnologia. Ele sincronizou todas as suas contas com o computador da família. Eu tenho meses de conversas entre ele e sua mãe, planejando exatamente como inserir você em nossa família. Ela pegou algumas folhas impressas. Deixe-me ler algumas das minhas partes favoritas. Helena nunca vai suspeitar se dissermos que Jéssica é órfã. Ela tem um coração mole para crianças necessitadas. Thomas e Marcos estavam olhando para o pai com absoluto horror. E esta aqui é especialmente boa, minha mãe continuou. Jéssica precisa chorar mais quando Helena estiver por perto. As lágrimas sempre funcionam com ela. Jéssica tentou se defender. Eu não sabia que ele estava planejando isso. Eu só queria conhecer meus irmãos. Ah, não sabia? Minha mãe pegou outro papel. Então esta mensagem que você mandou para sua mãe não foi você? A mulher estúpida está começando a suspeitar. Talvez eu devesse fingir que Lili me machucou para ganhar mais simpatia. Senti uma raiva fria subir pelo meu peito. Então ela realmente havia planejado me incriminar ainda mais do que já havia feito. E tem mais, minha mãe continuou implacavelmente.
Descobri que vocês estão planejando isso há mais de um ano. Estudando nossa família, nossos hábitos, até mesmo pesquisando sobre mim online para descobrir como melhor me manipular. Meu pai tentou uma última vez se salvar. Helena, eu sei que parece terrível, mas você tem que entender. Eu amo você e nossa família. Isso com Carla. Foi um erro que durou muito tempo, e eu não sabia como consertar. Um erro? Minha mãe riu amargamente. Ricardo, você manteve uma segunda família por 13 anos. Você tem outro filho que nem sequer mencionou ainda. Isso não é um erro, isso é uma vida dupla completa. Thomas, que havia ficado em silêncio processando tudo, finalmente explodiu. Papai, como você pôde fazer isso conosco? Com a mamãe? Ela confiava em você. E usar uma criança para mentir e manipular nossa família, Marcos acrescentou, olhando para Jéssica com nojo. Isso é doentio. Jéssica tentou mais uma vez. Vocês não entendem. Eu cresci sabendo que tinha irmãos, mas nunca pude conhecê-los. Tudo que eu queria era fazer parte da família de verdade. Fazendo parte através de mentiras e manipulação? Thomas perguntou incredulamente. Por que você não simplesmente contou a verdade desde o início? Marcos exigiu. Jéssica olhou para meu pai, procurando apoio, mas ele estava claramente em pânico total. Porque disse uma nova voz da entrada, eles sabiam que se contassem a verdade, nenhum de vocês os aceitaria. Todos se viraram para ver quem havia falado. Uma mulher estava parada na entrada da cozinha, uma mulher que eu reconheci das fotos que minha mãe havia imprimido. Era Carla, a mãe de Jéssica. Carla, meu pai disse, sua voz rouca de choque. O que você está fazendo aqui? Você não atendeu minhas ligações, ela disse, entrando na cozinha como se fosse dona do lugar. E quando Jéssica me ligou em pânico, eu decidi que era hora de resolver isso cara a cara. Carla era diferente do que eu havia imaginado. Ela não parecia uma vítima desamparada. Ela era bem vestida, confiante, e havia algo predatório em seus olhos. Então você deve ser Helena, ela disse, olhando para minha mãe com interesse calculista. Ricardo falou muito sobre você. Tenho certeza de que falou, minha mãe respondeu secamente. Considerando que ele estava vivendo com você enquanto casado comigo. Carla deu de ombros sem remorso. Os homens fazem escolhas. Ricardo escolheu manter ambas as famílias. Na verdade, disse minha mãe, sua voz ficando perigosa novamente, Ricardo não escolheu nada. Ele mentiu para todos nós. Pensei furiosamente, como essa mulher ousa entrar em nossa casa agindo como se fosse normal manter um homem casado como um animal de estimação. Carla riu. Querida, você realmente achou que um homem como Ricardo ficaria satisfeito com apenas uma mulher por toda a vida? Pelo menos eu fui honesta sobre o que queria. Honesta? Marcos explodiu. Você criou um plano elaborado para infiltrar nossa família através de uma criança. Como isso é honesto? Nós merecíamos uma chance, Carla disse, sua máscara de calma finalmente escorregando. Meus filhos merecem conhecer o pai deles adequadamente, não apenas receber dinheiro como segredo sujo. Então você deveria ter conversado comigo há 13 anos, minha mãe disse friamente. Em vez de permitir que seu amante mentisse para todos nós, Carla se virou para meu pai. Ricardo, diga a ela. Diga que você me ama, que ama nossos filhos. Meu pai estava parado como uma estátua, claramente incapaz de responder. Diga a ela, Carla gritou. Mas antes que meu pai pudesse responder, minha mãe riu. Oh, ele não precisa dizer nada, porque eu já sei a resposta. Ela pegou mais papéis da pasta. Vocês querem saber o que mais eu descobri? Ricardo não tem apenas 2 famílias. Ele tem 3. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo Carla ficou boquiaberta. Isso mesmo, minha mãe continuou, claramente saboreando o choque em todos os rostos. Há uma terceira mulher, Mariana, e ela também tem um filho dele. Um menino de 6 anos. Carla se virou para meu pai, seu rosto contorcido de raiva. Você disse que era só eu. Você disse que Helena era apenas uma obrigação. E para Mariana, minha mãe acrescentou alegremente, ele provavelmente disse que tanto eu quanto você éramos apenas obrigações. Pensei com satisfação sombria. Agora a casa de cartas está realmente desabando. Jéssica estava olhando entre seus pais com horror crescente. Pai, isso é verdade? Você tem outra família além de nós? Meu pai finalmente encontrou sua voz, mas tudo que saiu foi um sussurro quebrado. Eu posso explicar. Não, disse minha mãe firmemente. Não, você não pode, porque não há explicação para isso. Não há desculpa para enganar 3 mulheres e usar crianças como peões em seus jogos. Ela se dirigiu a Carla, que ainda estava em choque. E você, que pensava que era especial, que era diferente de mim, você é apenas mais uma mulher que ele estava usando. Thomas e Marcos estavam olhando para o pai como se nunca o tivessem visto antes em suas vidas. Eu não conheço você, Thomas disse, sua voz cheia de dor. O homem que eu pensei que era meu pai nunca faria isso. Quantas mentiras? Marcos perguntou. Quantas outras coisas você nos escondeu? Mas eu sabia que ainda não havíamos chegado ao fundo do poço. Havia mais segredos, mais mentiras, e eu estava ansiosa para ver tudo desmoronar completamente. Carla se virou para meu pai com uma fúria que fez toda a cozinha parecer gelar. Você filho da puta mentiroso. Você me disse que ia deixar ela.
Você disse que éramos sua verdadeira família. Carla, por favor, não na frente das crianças, meu pai implorou, mas sua voz estava fraca e patética. Na frente das crianças? Carla gritou. Você está preocupado com as crianças agora? Que tal quando você estava me prometendo um futuro juntos enquanto enganava outras duas mulheres? Jéssica começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas reais de devastação, não sua performance manipulativa habitual. Mamãe, você disse que ele nos amava mais que qualquer outra pessoa. Eu pensei que amava. Carla gritou de volta. Eu pensei que éramos especiais. Minha mãe observava este drama se desenrolar com uma expressão quase científica, como se estivesse estudando espécimes em um laboratório. Sabe o que é fascinante sobre tudo isso? É que todas vocês acreditaram nas mesmas mentiras. Ela pegou seu telefone. Na verdade, por que não convidamos Mariana também? Tenho certeza de que ela adoraria conhecer a família completa. O rosto do meu pai ficou branco como papel. Helena, você não pode. Não posso o quê? Expor mais da sua web de mentiras? Minha mãe já estava discando. Alô, Mariana? Aqui é Helena Santos, esposa do Ricardo. Acho que nós precisamos conversar. Pude ouvir uma voz feminina confusa do outro lado da linha. Sim, isso mesmo, esposa. Há 13 anos. Escuta, você poderia vir até nossa casa? Há algumas pessoas que você precisa conhecer. Sim, traga Miguel também. É importante que ele conheça todos os seus irmãos. Quando ela desligou, o silêncio na cozinha era mortal. 30 minutos, minha mãe anunciou alegremente. Tempo suficiente para preparar café para todos. Thomas estava olhando para ela com preocupação. Mãe, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Honestidade, querido, minha mãe respondeu, começando a preparar café como se estivesse organizando um chá da tarde normal. Depois de anos de mentiras, um pouco de honestidade brutal vai fazer bem para todos. Marcos se sentou pesadamente em uma cadeira. Quantos irmãos eu tenho que eu nem sei que existem? Apenas 3, até onde eu saiba, minha mãe respondeu casualmente. Jéssica, o irmão dela, Diego, de 8 anos, e Miguel, de 6 anos. Até onde você saiba? Thomas repetiu, horror crescendo em sua voz. Bem, eu só investiguei os últimos 5 anos a fundo, minha mãe explicou. Quem sabe que outra surpresa seu pai pode ter escondido em décadas anteriores? Meu pai tentou se aproximar dela. Helena, por favor, podemos conversar sobre isso em particular? Em particular? Ela riu amargamente. Ricardo, você perdeu o direito à privacidade no momento em que decidiu viver 3 vidas diferentes. A partir de agora, tudo será transparente. Carla, que havia ficado em silêncio absorvendo a realidade de que não era a única, outra mulher, de repente atacou verbalmente meu pai. Você me disse que ia comprar uma casa para nós. Uma casa de verdade onde poderíamos viver como uma família. Ele disse a mesma coisa para Mariana, minha mãe comentou, mexendo o açúcar no café. Na verdade, ambas as casas foram compradas. Ambas financiadas com dinheiro que ele desviou da nossa conta conjunta. Pensei com satisfação venenosa. Agora elas estão vendo quem ele realmente é. Um mentiroso, um trapaceiro, um homem que usa todo mundo. Thomas se levantou abruptamente. Eu não posso. Eu preciso de ar fresco. Ele começou a sair da cozinha, mas parou na porta. Pai, como você pôde fazer isso conosco? Como você pôde olhar nos nossos olhos todos os dias sabendo que estava vivendo essa mentira gigantesca? Meu pai tentou responder, mas Thomas já havia saído. Marcos balançou a cabeça. Eu sempre admirei você. Pensei que você era o tipo de homem que eu queria ser quando crescesse. Sua voz estava carregada de decepção. Agora eu não sei nem quem você é. Jéssica, percebendo que sua posição privilegiada como filha especial havia desaparecido completamente, tentou uma última jogada desesperada. Pelo menos eu tentei fazer parte da família de forma apropriada. Pelo menos eu queria que todos se dessem bem. Apropriada? Marcos se virou para ela. Você mentiu sobre ser órfã. Você manipulou nossas emoções. Você tentou causar problemas entre nossos pais. Eu queria ser aceita. Jéssica gritou de volta. Você já tinha uma família, Marcos rebateu. Você tinha um pai e uma mãe. Você não precisava destruir a nossa. Minha mãe interrompeu a discussão. Na verdade, vamos pausar esse debate familiar. Nossa convidada chegou. Através da janela da cozinha, podíamos ver um carro parando na entrada. Uma mulher morena desceu, segurando a mão de um menino pequeno que parecia assustado. Mariana e Miguel, minha mãe anunciou como se estivesse apresentando convidados em uma festa. Que pontual. Meu pai estava praticamente hiperventilando. Helena, você não pode fazer isso com as crianças. Elas não pediram por isso. Você está certo, minha mãe disse, sua voz ficando fria novamente. Nenhuma dessas crianças pediu por isso. Mas você criou essa situação, não eu. Agora todos vão enfrentar as consequências juntos. A campainha tocou, e minha mãe foi atender como se fosse a coisa mais normal do mundo. Momentos depois, ela voltou com uma mulher que parecia completamente confusa e um menino pequeno que se escondeu atrás das pernas dela ao ver todos os estranhos na cozinha. Mariana, minha mãe disse calorosamente, bem-vinda à nossa casa. Deixe-me apresentar você a toda a família.
Esta é Carla, que eu acredito que você não conhece. E esta é Jéssica, filha dela e do Ricardo. Mariana olhou entre Carla e meu pai, a compreensão lentamente aparecendo em seu rosto. Ricardo, o que está acontecendo aqui? É uma reunião familiar, minha mãe explicou antes que meu pai pudesse responder. Verá, descobrimos que temos muito mais em comum do que imaginávamos. O menino pequeno, Miguel, olhou ao redor da cozinha com olhos grandes e confusos. Papai, por que tem tanta gente aqui? Marcos, que havia ficado em silêncio, de repente se levantou e se ajoelhou na frente de Miguel. Oi, Miguel. Eu sou Marcos. Eu sou seu irmão mais velho. Miguel olhou para meu pai em busca de confirmação. Papai? Meu pai não conseguiu encontrar palavras. Carla respondeu por ele, sua voz amarga. Sim, querido. Aparentemente você tem muitos irmãos que ninguém te contou. Mariana finalmente explodiu. Ricardo, o que diabos está acontecendo? Quem são essas pessoas? Você me disse que sua ex-esposa havia morrido. Você disse que estava divorciado há anos. Ex-esposa? Minha mãe riu. Querida, eu nunca fui ex de nada. Nós ainda estamos casados. Há 15 anos. O rosto de Mariana ficou verde. Casados? Mas você disse. Você me prometeu que íamos nos casar assim que você resolvesse algumas questões legais. As mesmas questões legais que ele me prometeu que ia resolver, Carla acrescentou sardonicamente. Pensei com uma satisfação escura. Todas elas acreditaram na mesma história. Todas elas pensaram que eram especiais. Miguel começou a chorar, claramente sobrecarregado pela tensão na sala. Sem pensar, eu me aproximei dele. Ei, disse suavemente, você quer ver meus brinquedos? Eles estão no meu quarto, longe de toda essa gritaria. Ele assentiu, agarrando minha mão. Enquanto eu o levava para fora da cozinha, ouvi Mariana confrontando meu pai. 5 anos, Ricardo. 5 anos da minha vida desperdiçados com suas mentiras. E Miguel? Meu pobre filho cresceu achando que tinha um pai que o amava, quando na verdade você estava apenas brincando de casinha conosco. Bem-vindas ao clube, ouvi Carla murmurar amargamente. Enquanto subia as escadas com Miguel, não pude deixar de sorrir. Finalmente, depois de anos de manipulação e mentiras, toda a verdade estava vindo à tona. E o melhor de tudo, eu não havia precisado fazer nada além de deixar minha mãe ouvir meus pensamentos. A casa de cartas do meu pai estava desabando espetacularmente, e eu estava adorando cada segundo. Enquanto brincava com Miguel no meu quarto, explicando gentilmente que ele tinha mais irmãos do que sabia, eu podia ouvir o caos continuando no andar de baixo. Gritos, acusações, o som de algo quebrando. Miguel se encolheu a cada som alto. Por que todo mundo está brigando? Ele perguntou, seus olhos grandes cheios de lágrimas. Porque às vezes os adultos fazem coisas ruins e depois têm que enfrentar as consequências, expliquei, surpreendendo-me com minha própria maturidade. Mas não se preocupe, as crianças aqui não fizeram nada de errado. Depois de 1 hora, Thomas apareceu na porta. Seu rosto estava vermelho e inchado, ele havia estado chorando. Lili, mamãe quer que você e Miguel desçam. Ela disse que chegou a hora da reunião final da família. Quando descemos, a cozinha havia sido reorganizada. Minha mãe havia arrumado cadeiras em círculo, como se fosse uma sessão de terapia. Todos estavam sentados em silêncio tenso. Mariana segurava papéis na mão, assim como Carla. Meu pai estava sentado sozinho, parecendo completamente derrotado. Perfeito, minha mãe disse quando nos viu. Agora que todos estão aqui, podemos discutir como vamos proceder. Ela se levantou, claramente assumindo o controle da situação. Primeiro, Ricardo, você vai se explicar para seus filhos. Todos eles. E dessa vez, nada de mentiras. Meu pai levantou os olhos pela primeira vez em horas. Eu não sei por onde começar. Comece explicando por que você achou que poderia viver 3 vidas separadas indefinidamente, Marcos disse friamente. Meu pai suspirou profundamente. Começou como um erro. Conheci Carla em uma conferência de trabalho há 13 anos. Tive um caso e quando ela engravidou eu entrei em pânico. Em vez de contar para sua mãe, eu decidi apoiar Carla financeiramente e manter em segredo. E Mariana? Thomas perguntou. Conheci Mariana 3 anos depois. Eu estava infeliz, sentindo-me preso. Ela me fez sentir jovem novamente. Sua voz estava quebrada. Quando Miguel nasceu, eu já estava tão fundo nas mentiras que não sabia como sair. Carla riu amargamente. Infeliz? Você me disse que estava apaixonado por mim. E me disse que ia se divorciar para ficar comigo, Mariana acrescentou. Eu disse o que vocês queriam ouvir, meu pai admitiu miseravelmente. Eu sou um covarde. Eu não conseguia enfrentar nenhuma de vocês com a verdade. Miguel, confuso, perguntou. Papai, você não nos ama? A pergunta inocente quebrou algo no ar. Meu pai começou a chorar, grandes soluços que sacudiram todo o seu corpo. Eu amo todos vocês, ele disse através das lágrimas. Mas eu sou um homem terrível que machucou todo mundo que ama. Amor não é mentir, disse uma voz pequena. Todos se viraram para olhar para mim. Amor é ser honesto, mesmo quando é difícil. Minha mãe me olhou com orgulho antes de continuar. Ricardo está certo sobre uma coisa, ele é um homem terrível.
mas agora vamos nos concentrar em consertar a bagunça que ele criou. Ela pegou uma pasta grossa da mesa. Passei as últimas semanas não apenas descobrindo sobre as famílias secretas, mas também consultando advogados. Aqui estão os papéis do divórcio. Meu pai pareceu ainda mais desolado. Helena. Não, ela o interrompeu firmemente. Você perdeu o direito de me implorar. Mas não se preocupe, não vou deixar as crianças sofrerem pela sua irresponsabilidade. Ela se virou para Carla e Mariana. Vocês duas foram enganadas tanto quanto eu. Ricardo deve apoio financeiro a todos os seus filhos, e vou garantir que ele pague adequadamente. Como? Carla perguntou desconfiada. Bem, primeiro, ele vai vender as casas que comprou para vocês e usar o dinheiro para estabelecer fundos de educação para todas as crianças. Minha mãe explicou calmamente. Segundo, ele vai transferir metade de suas ações da empresa para um fundo administrado por mim, que garantirá pensão adequada para todas as famílias. Mariana parecia impressionada. Você faria isso por nós? Eu faço isso pelas crianças, minha mãe corrigiu. Miguel, Jéssica e Diego não têm culpa dos erros do pai deles. Jéssica, que havia ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. E eu? Onde vou morar? Com sua mãe, minha mãe disse simplesmente. Onde você sempre deveria ter morado. Mas eu quero conhecer meus irmãos de verdade, Jéssica disse, e pela primeira vez desde que a conheci, ela soava genuína. Não com mentiras e manipulação. De verdade. Thomas e Marcos trocaram olhares. Thomas foi o primeiro a falar. Talvez possamos nos encontrar às vezes, como irmãos de verdade, mas sem mentiras. Nada de fingir ser órfã, Marcos acrescentou firmemente. Nada de tentar manipular ninguém. Jéssica assentiu vigorosamente. Eu prometo. Eu sempre quis ter irmãos mais velhos. Miguel se aproximou timidamente de mim. Lili, você pode ser minha irmã mais velha também? Meu coração se apertou. Apesar de toda a confusão, Miguel era inocente. Claro, disse, segurando sua mão pequena. Mas você tem que prometer ser um bom menino. Minha mãe continuou distribuindo justiça como um juiz severo mas justo. Carla, Mariana, vocês duas vão receber pensão mensal adequada até que as crianças completem 18 anos. Em troca, Ricardo terá visitação supervisionada 2 vezes por mês. Supervisionada? Meu pai perguntou. Por mim, minha mãe disse friamente. Você perdeu o direito de estar sozinho com qualquer uma dessas crianças até provar que mudou. E se ele não pagar? Carla perguntou. Minha mãe sorriu, e havia algo predatório nesse sorriso. Ah, ele vai pagar, porque se não pagar, vou tornar pública toda essa situação. A empresa dele, os clientes, a imprensa, todos vão saber exatamente que tipo de homem Ricardo Santos realmente é. Meu pai pareceu ainda mais pálido. Helena, você não faria isso. Teste-me, ela disse simplesmente. Pensei com satisfação. Finalmente ele está recebendo o que merece. E mamãe está sendo mais esperta que ele jamais foi. Os próximos meses foram um redemoinho de mudanças. O divórcio foi finalizado rapidamente, meu pai não ousou contestar nada depois das evidências que minha mãe havia coletado. Carla e Mariana se mudaram para apartamentos menores mais decentes, pagos pela pensão que meu pai era obrigado a dar. Jéssica e eu começamos a nos corresponder por e-mail. Sem a pressão de fingir ser uma família perfeita, descobrimos que realmente podíamos ser amigas. Ela me contou sobre sua vida real, suas dificuldades, e eu a aconselhei como uma irmã mais velha deveria fazer. Miguel visitava nossa casa todo final de semana alternado. Thomas e Marcos se tornaram irmãos mais velhos protetores para ele, ensinando-o a jogar futebol e ajudando-o com a lição de casa. Meu pai tentava se conectar com ele durante essas visitas, mas suas tentativas eram desajeitadas e forçadas. A transformação mais impressionante foi na minha mãe. Livre do estresse de um casamento baseado em mentiras, ela floresceu. Ela foi promovida no trabalho, começou a sair com amigas novamente, e até mesmo começou a namorar. Um homem gentil chamado David que trabalhava no seu escritório e que tratava todos nós, incluindo nossos novos meio-irmãos com genuíno carinho. Meu pai, por outro lado, tornou-se uma sombra do homem que era. A culpa e a vergonha o consumiam. Ele cumpria religiosamente suas obrigações financeiras e visitava as crianças, mas era óbvio que havia perdido o respeito de todos. Eventualmente, ele se mudou para uma cidade menor, onde conseguiu um emprego mais simples. Ele disse que precisava começar de novo e se tornar um homem melhor, mas todos sabíamos que ele estava realmente fugindo da vergonha. 2 anos depois, durante uma das visitas de fim de semana de Miguel e Jéssica, estávamos todos sentados na varanda tomando limonada que David havia feito. Thomas estava mostrando truques de skate para Miguel, enquanto Marcos ajudava Jéssica com um projeto de ciências. Lili, minha mãe disse, sentando-se ao meu lado, você se lembra de quando tudo isso começou? Quando você sabia coisas que não deveria saber? Eu sorri para ela. Às vezes as crianças percebem coisas que os adultos não conseguem ver. Ou talvez, ela disse pensativamente, algumas crianças sejam mais sábias do que aparentam. Talvez concordei, observando nossa nova família, estranha, complicada, mas construída sobre honestidade em vez de mentiras.
Naquela noite, depois que Miguel e Jéssica voltaram para suas casas, minha mãe veio ao meu quarto para me dar boa noite. Mamãe, perguntei, você está feliz agora? Ela se sentou na minha cama e me abraçou. Estou mais feliz do que estive em anos, querida. Sabe por quê? Balancei a cabeça. Porque agora nossa família é real. Nada de mentiras, nada de segredos. Apenas pessoas que se amam e cuidam umas das outras. Enquanto ela me tocava na cama, pensei sobre o longo caminho que havíamos percorrido. Meu renascimento havia me dado uma segunda chance, não apenas para mim, mas para toda a minha família. Havíamos passado pela tempestade das mentiras e manipulações e emergido do outro lado como pessoas mais fortes e honestas. E pela primeira vez desde que renasci, eu me senti verdadeiramente em paz. A justiça havia sido feita, nossa família havia sido curada, e o futuro parecia brilhante. Meu pai havia recebido exatamente o que merecia, não destruição cruel, mas consequências justas que o forçaram a enfrentar quem ele realmente era. E nós, as crianças inocentes em tudo isso, havíamos encontrado uma forma de ser uma família de verdade, mesmo que não fosse da maneira tradicional. Algumas vezes pensei sonolentamente, as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir com honestidade e amor, não aquelas que herdamos através de mentiras e obrigações. E com esse pensamento consolador, finalmente adormeci, sabendo que amanhã traria apenas mais momentos genuínos com as pessoas que realmente se importavam comigo.